Hoje eu vou contar para vocês tudo que eu presenciei na rua que envolve a polícia, a violência da polícia nas ruas. Gente, foi assim horrível isso na época e eu peguei assim muito medo, trauma, sabe? Eu tenho medo até hoje de polícia. Eu vou contar para vocês fatos, né, que marcaram toda essa violência na minha vida que me fez pegar medo e trauma de polícia. Bom, eu vivia na região central e eu peguei amizade com os gays, assim, e eu não frequentava, gente, ambiente que tinha toda aquela movimentação, né, de droga, prostituição. Eu não frequentava esses ambientes, mas uma vez ou outra eu estava lá, junto com os gays, né? Os gays frequentavam, então eu peguei amizade e eles me levavam para lá. Eu não tinha também aonde ficar, eu vivia na rua, tá? Lembrando vocês. Então eu acabava indo para esses bares, né? Tinha um bar que ele fechava assim, tipo, meia-noite. Meia-noite era o máximo, meia-noite estava fechando. E ali dava muitos homens, né? Esse bar ficava bem no centro mesmo aqui da cidade e era um bar que não era um inferninho, né? Era um bar assim, digamos que ambiente familiar. Então, fechava meia-noite. E nesse bar frequentava gays, travestis, não frequentava, porque a polícia, quando baixava lá e tinha travesti, eles tiravam a travesti do bar embaixo de pancadaria. Não sei por que essa coisa com as travestis, né? Os gays frequentavam numa boa, mas quando eu tinha travesti, já o camburão já encostava, já descia aqueles policiais e já batia, tirava a travesti de lá, muitas das vezes jogava no camburão e sumia com ela. Sumia assim, levava para a delegacia ou então levava para um lugar assim ermo e batia, espancava e tudo mais, tá? Eu estou falando isso para vocês porque isso aconteceu com várias travestis na época e acabava que ela contava isso para as outras, né? Então, até uma forma de evitar que as outras passassem pelo mesmo problema, porque se a polícia visse travesti naquele bar, era um bar lanchonete, né? Se a polícia visse travesti ali, já descia e era motivo para bater, agredir tudo. E eles batiam de cacetete, tá? Descia o cacetete. Então, era assim. E eu cheguei a presenciar muito isso. Em várias vezes, eu estar acompanhada com os gays, meus amigos, e a polícia fazia isso com as travestis. Eu cheguei a presenciar também policiais batendo em homens bêbados, sabe? Bêbados, a polícia espancar, bater, machucar, sabe? Então tinha isso, né? A polícia, ela era muito violenta. Era uma coisa absurda, gente, absurda e surreal o que a polícia fazia nos anos 80. Eu cheguei a presenciar muito isso. Agora, saindo desse bar lanchonete que era no centro e fechava meia-noite, a gente vai então agora para o bar da Baixada, onde rolava prostituição, droga, roubo. Era um inferno, né? O famoso inferninho. Então a gente vai para lá agora e eu vou contar a vocês o que eu presenciava naquele local e o que a polícia fazia. Bom, quando as travestis ficavam sabendo que a polícia dá batida ali, batida, gente, para quem não sabe, é fazer revista. Muitas já saíam, sabe? Não esperava a polícia chegar, não. Já saía quando
Uma falava para a outra que a polícia estava descendo, todas saíam daquele bar. Por quê? Pelo medo da polícia, né? Porque a polícia batia mesmo nas travestis. Era uma perseguição com as travestis que não dava para entender. E então a polícia às vezes chegava de surpresa, às vezes alguém avisava, às vezes do nada a polícia chegava. A polícia chegava e pegava todos ali. Para vocês terem uma ideia, gente, esse inferninho onde rolava tudo isso, ele era praticamente assim, pegava e ia 4 quarteirões assim, era próximo à rodoviária, então descendo reto dava na rodoviária, 4 quarteirões assim. E era uma rua que era muito movimentada, era movimento inteiro, a noite inteira. Aquele transeuntes, né, de homens à procura de travestis para fazerem programas. Então, naquela rua ali, rolava muita muita transação de programa com cliente, travesti, droga, né, e tudo mais. Então, era realmente a boca do lixo, como eu já falei, né? Então, quando a polícia chegava de surpresa, ela pegava todas e todos ali, batia a revista em todo mundo. Gente, um fato que me chamava a atenção, claro que quando a polícia chegava, às vezes dava certo de eu também conseguir correr, sabe? Correr, me esconder, sair daquele bar, porque eu era de menor, né? Embora eu tivesse com os gays, tinha sempre gay que falava que eu estava junto, que eles estavam tomando conta de mim e tudo, mas na maioria das vezes eu preferia evitar, né? A gente evitava problema e eu sempre tive a orientação deles que quando a polícia baixasse era para mim, antes da polícia baixar, melhor dizendo, era para mim correr, se esconder e sumir dali. Assim eu fazia, mas já chegou também vez da polícia me pegar naquele ambiente e me revistar, nunca me bateram, mas me revistar e tudo. E como sempre tinha um gay que falava que eu estava junto, então é meio que assim, passava pela revista e não tinha problema. E agora uma coisa que eu achava assim muito esquisita é que eles revistavam gays, os homens, e quando era com travesti eles batiam, colocavam no camburão e levavam todas para a delegacia. Eu cheguei a ver muito isso, sabe, gente? Eu nunca consegui entender por que isso com as travestis, né? Por que eles faziam isso. E não sei se é por causa da violência que rolava com as travestis, cliente, briga de travesti. Eu não sei o que acontecia. Eu só sei que eles pegavam pesado em cima das travestis. Eles batiam, espancavam, quando não, então na frente de todo mundo, era 2, 3 camburão, enchia o camburão de travesti e levava todas para a delegacia. Eu cheguei a presenciar isso muitas vezes. Eu nunca consegui entender por que essa perseguição em cima das travestis, com os gays não era assim. Eles faziam revista e tudo, numa educação e tudo, mas com a travestis não tinha educação, não tinha nada. Era paulada, cacetete, tudo mais, sabe? Era porrada, falar português claro, não paulada, porrada. Era porrada e embaixo de muita porrada. Então, eles nem revistavam, tá? Eles não revistavam a travesti, já ia logo partindo para a violência, para a ignorância e tudo. Eu cheguei a presenciar isso, tá, gente? E tinha travesti que era espancada violentamente, ficava muito machucada, a gente sabia disso porque depois via ela toda machucada no bar, e a gente perguntava o que aconteceu e elas falavam que tinha sido a polícia. Então, era um terror, assim. A polícia na noite era um terror, né? Eu cheguei a ver homens ser agredidos por policiais simplesmente por estarem na companhia de travestis,
sabe? Eles tirarem sarro e diminuir, ofender o homem, tirar sarro, bater na cara do homem, sabe? De homens. Eu cheguei a ver policiais bater na cara de homens só porque estavam com as travestis. Então, é uma coisa surreal, uma coisa muito absurda. E isso tudo me traumatizou, né? Essa violência, essa truculência da polícia me deixaram muitos traumas. Eu tenho trauma, tenho medo, muito medo de polícia até hoje. Não sei como é hoje isso, né, em relação à polícia, abordagem. Eu acho que isso mudou. Eu lembro que na minha época tinha um sargento. Gente, ele era o terror aqui. Era o terror para as travestis na época. Falou o nome desse bendito sargento, nossa, todo mundo, sabe, sumia na rua, todo mundo desaparecia. Para vocês terem uma noção de como o homem era um demônio, era um carrasco, ele batia, é uma coisa assim, absurda, sabe? Não tinha conversa, não tinha revista, tinha porrada, tinha muita pancadaria, era isso que tinha. E esse sargento, ele foi o terror aqui, na época, na cidade. Foi uma época, gente, muito difícil, sabe? Muito difícil com a polícia. É o que eu posso falar para vocês. Eu cheguei a presenciar muito isso, né? Muita agressão de polícia. Não vou dizer que os gays também não sofriam agressão, apanhava também da polícia, mas as travestis era as que mais apanhavam, sabe? Então, enfim, era o terror, né? Era o terror, era uma coisa assim absurda que acontecia, um abuso de autoridade. Hoje em dia eu creio que não é mais assim, não se pode, né? Eu acho que não se pode chegar e agredir as pessoas dessa maneira, como era feito na, na revista nos anos 80, né? Eu acho que muita coisa mudou de lá para cá e esse relato meu foi o que eu presenciei, tá, gente? Foi o que eu presenciei, foi o que eu vi cara a cara, assim, a polícia fazer. Então, é mais um vídeo aqui para vocês que eu encerro com esse depoimento, né, que envolve a polícia, né? Eu, hoje em dia, não sei se isso mudou, ou se continua, ou se está pior, né? Eu só sei que o trauma em mim ficou devido a tantas agressões, tanta pancadaria que eu vi os policiais fazerem com as pessoas, né? Tanta covardia. Isso tudo foi muito traumático para mim, sabe, gente? Então eu acho que é até compreensível, né? O meu medo, o meu trauma de ter vivido essas experiências, né? E eu acho que tudo que é ruim na vida da gente gera um trauma. Eu acho que não tem como, né, você ver com bons olhos, sendo que você presenciou tanta coisa ruim, fica difícil a gente tirar aquela imagem, né, de violência, de truculência e tudo mais. Eu sei que muitas coisas mudaram, mas o trauma ficou. O que eu posso falar para vocês é isso. E esse vídeo encerra por aqui. Até o próximo. Beijo.